Olá, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor te acompanhe por todos os momentos de sua vida. Talvez hoje você esteja vivendo um daqueles dias em que tudo parece funcionar por fora, mas por dentro a alma está em silêncio, cansada, sem direção. Pouca gente fala sobre isso, mas é possível perder o sentido da vida mesmo continuando a crer em Deus. E isso não é falta de fé, é um sinal claro de que algo mais profundo precisa de cura. O curioso é que, justamente quando a esperança parece fraca e o alívio distante, a palavra se revela como um caminho inesperado de restauração. Existe uma crença comum de que a dor espiritual só atinge quem se afastou de Deus, mas essa é uma meia-verdade perigosa. Muitas vezes é exatamente quem busca viver com fé que enfrenta os maiores conflitos internos, porque sente, pensa e acredita com intensidade. A boa notícia é que Deus nunca desperdiça dor. Ele transforma processos em livramento e silêncio em maturidade. E quando a energia positiva parece esgotada, a palavra age como um solo fértil, reconstruindo a paz duradoura de dentro para fora. Se você sente que algo quebrou por dentro, mas ainda existe um fio de esperança, este conteúdo é para você. Hoje você vai perceber que recomeçar não exige força, exige entendimento, e que a restauração da alma começa onde quase ninguém olha. Fique comigo até o final. Porque o que parece fim pode ser exatamente o início que Deus está preparando. Nem toda tristeza é igual, e aqui vale um alerta de mentor. A depressão espiritual costuma se esconder nos detalhes. Ela aparece quando a alma perde o brilho, quando a fé até existe, mas parece distante, mecânica, sem energia positiva. A pessoa acorda, cumpre tarefas, sorri por educação, mas por dentro falta inspiração e sobra um cansaço que não é físico. É como se a paz duradoura tivesse tirado férias sem avisar. E veja bem, isso não significa ausência de Deus, mas um coração sobrecarregado que precisa de cura e alívio. Outro sinal claro é a perda de sensibilidade espiritual. Aquilo que antes tocava, uma oração simples, um louvor, uma leitura bíblica, agora parece não atravessar a superfície da alma. A esperança fica frágil, o livramento parece distante, e a mente começa a negociar verdades perigosas do tipo: acho que comigo é diferente. Um exemplo prático, a pessoa até ora, mas evita o silêncio porque ele incomoda. Aqui, uma atitude concreta ajuda muito. Separar 5 minutos do dia para escrever num caderno uma oração honesta, sem floreios, falando com Deus como se fala com um amigo de longa data. Há também o isolamento emocional disfarçado de maturidade. A pessoa diz que está tudo bem, mas evita conversas profundas, foge de comunhão e se fecha em si mesma. Isso drena a energia positiva e enfraquece a fé aos poucos, como quem deixa uma planta sem água. Uma ação simples e eficaz: retomar pequenos hábitos que alimentam a alma, como ouvir um salmo em áudio antes de dormir ou ler provérbios diariamente. Esses sinais não surgem do nada. E, curiosamente, muitos começam a se intensificar quando algo muito específico acontece na vida espiritual. Há momentos em que a fé parece falhar, como uma lâmpada que pisca no meio da noite. A pessoa se pergunta onde foi parar aquela confiança firme em Deus, aquela esperança que sustentava até nos dias ruins. Mas aqui vai uma verdade que liberta a alma. A nossa fé pode oscilar, Deus não. Ele permanece o mesmo, oferecendo cura e alívio mesmo quando o coração está confuso. Às vezes, a sensação de fraqueza espiritual não é queda, é transição, um convite silencioso para amadurecer. Muitos acreditam que sentir dúvida é sinal de fracasso espiritual, quando na prática pode ser o início de uma fé mais profunda. Pense numa criança aprendendo a andar. Ela cai, se desequilibra, mas não deixa de ser filha. Do mesmo jeito, quando a fé enfraquece, Deus continua presente, sustentando, mesmo que em silêncio. Uma prática simples ajuda nesse momento. Revisitar histórias bíblicas de homens e mulheres que também vacilaram, como Elias ou Davi, lendo um capítulo por dia e refletindo sobre como Deus agiu apesar das falhas humanas. Outro ponto importante é não confundir sensação com realidade espiritual. A ausência de emoção não significa ausência de Deus. A energia positiva pode estar baixa, mas o livramento continua em curso, mesmo invisível aos olhos. Um exercício prático: substituir a cobrança excessiva por pequenas declarações diárias de fé, como Deus está comigo, mesmo quando não sinto. Esse simples hábito reorganiza a mente e acalma a alma. E curiosamente é nesse espaço entre sentir pouco e crer mesmo assim que muitos começam a interpretar errado algo ainda mais delicado. O silêncio de Deus costuma ser um dos testes mais delicados da jornada espiritual.
Quando não há respostas rápidas, a mente corre solta e a alma, fragilizada, começa a criar narrativas perigosas. É aí que muitos confundem silêncio com abandono, como se Deus tivesse se afastado justamente quando mais precisamos de cura e alívio. Mas na maioria das vezes o silêncio não é ausência, é profundidade. É Deus trabalhando em camadas que a nossa pressa não consegue enxergar, fortalecendo a fé sem fazer barulho. Pense num professor experiente durante uma prova difícil. Ele não responde às perguntas, mas continua na sala, atento a cada movimento. Assim também é Deus. O silêncio não cancela a esperança nem interrompe o livramento. Ele amadurece a alma. Um exercício prático aqui ajuda muito. Ao invés de perguntar por que Deus não fala comigo, anote num papel tudo o que ele já falou no passado, promessas, experiências, momentos de inspiração. Revisitar essas memórias reacende a energia positiva e realinha o coração com a verdade. Outro perigo é preencher o silêncio com vozes erradas, comparações, opiniões alheias e autocríticas severas. Isso drena a paz duradoura e gera um ruído interno enorme. Uma atitude concreta para neutralizar isso é reduzir estímulos externos por alguns dias. Menos redes sociais, menos notícias, mais quietude intencional. Ouvir um louvor instrumental, ler um salmo mente palavra por palavra, ajuda a alma a descansar. Curiosamente, é justamente nesse espaço de silêncio bem vivido que algo começa a se reorganizar por dentro, preparando o terreno para uma restauração mais profunda. Quando tudo por dentro parece desalinhado, a palavra se torna um ponto de apoio silencioso e poderoso. Não como um texto distante, mas como alimento diário para a alma cansada. A palavra de Deus não grita, ela penetra. Não acusa, ela cura. Mesmo quando falta inspiração, ela sustenta a fé e libera alívio aos poucos, como um remédio que age enquanto a gente dorme. É nesse contato constante que a energia positiva começa a voltar, quase sem a pessoa perceber. Muita gente erra ao buscar quantidade quando, na verdade, precisa de profundidade. Ler muitos capítulos sem reflexão raramente gera paz duradoura. Um caminho mais eficaz é escolher um trecho curto, um salmo, um provérbio ou uma promessa, e permanecer ali por alguns minutos. Por exemplo, ler o Salmo 23 todos os dias por uma semana, destacando uma frase diferente a cada leitura, permite que a palavra converse com a realidade atual da alma e fortaleça a esperança de forma prática. Outra aplicação poderosa é transformar a palavra em diálogo. Em vez de apenas ler, responder a Deus com palavras simples. Isso aqui fala comigo. Aqui eu preciso de cura. Aqui eu preciso de livramento. Essa prática gera intimidade e quebra a sensação de distância espiritual. Manter um pequeno caderno para anotar versículos e reflexões ajuda a organizar pensamentos e emoções. E curiosamente, quando a palavra começa a restaurar por dentro, surge um desejo quase tímido de dar o próximo passo, mesmo quando as forças parecem não acompanhar. Recomeçar espiritualmente não exige força, exige direção. Quando a alma está cansada, Deus não espera grandes gestos, mas pequenos movimentos de fé. Às vezes, o maior ato de esperança é simplesmente não desistir. A cura começa quando a pessoa entende que o recomeço não acontece no pico da energia positiva, mas justamente na escassez dela. É ali, no limite, que o alívio se torna mais perceptível e a paz duradoura começa a ser reconstruída passo a passo. Um erro comum é esperar sentir vontade para agir, quando o caminho é inverso. A ação simples gera movimento interno. Por exemplo, estabelecer um horário fixo, mesmo que curto, para falar com Deus todos os dias, 5 minutos ao acordar ou antes de dormir. Outra prática eficaz é retomar hábitos esquecidos, como ouvir mensagens edificantes durante tarefas rotineiras ou reler livros cristãos que marcaram fases boas da fé. Pequenas escolhas criam constância, e constância gera livramento emocional e espiritual. Oração para a depressão espiritual. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. Senhor, eu me aproximo de Ti, trazendo a escuridão que tem envolvido minha alma. Há momentos em que o peso interno parece insuportável e a esperança distante, mas eu creio que Tu és a luz que brilha nas trevas. Pai amado, toma meu coração cansado e minha mente sobrecarregada. Abraça-me com Tua ternura e renova em mim o fôlego de vida. Permite que eu sinta a Tua presença mesmo quando minhas emoções estão adormecidas. Espírito Santo, visita as áreas da minha alma que perderam brilho, ânimo e motivação. Restaura meus sonhos, minhas forças e minha visão. Traz cor aos dias que antes pareciam cinzentos.
Senhor, quebra todo ciclo de desânimo, tristeza profunda e sensação de inutilidade. Mostra-me que minha vida tem valor diante de Ti. Reacende a chama da fé no meu interior. Que Teu amor penetre os lugares mais escuros da minha mente. Que cada pensamento destrutivo seja substituído por verdades vindas do Teu coração. Renova-me por dentro. Dá-me coragem para continuar caminhando, mesmo quando a jornada parece longa. Que eu não desista de mim, porque Tu nunca desististe de mim. Sustenta-me com Tua mão poderosa. Enche-me novamente de alegria, mesmo que aos poucos. Que cada dia traga evidências da Tua restauração e sinais do Teu cuidado. Obrigado. Senhor, porque Tu estás perto dos quebrantados e restauras os abatidos. Em Ti encontro refúgio, esperança e vida. Amém. Também é fundamental ajustar as expectativas. Recomeçar não é voltar ao ponto inicial, é avançar com mais consciência. Comparar-se com versões passadas só drena a energia positiva e fere a alma. Um exercício prático. Escrever quais áreas precisam de restauração e entregar isso em oração, uma por vez, sem pressa. Deus trabalha em processos, não em pressões. E curiosamente, quando o recomeço acontece dessa forma simples e honesta, algo dentro da pessoa se alinha, pedindo para ser vivido, praticado e compartilhado. Agora que você percorreu cada um desses caminhos, a pergunta que fica não é o que eu senti ao ouvir isso, mas sim, o que eu vou fazer com tudo que aprendi. Conhecimento que não é aplicado vira peso, mas quando colocado em prática, se transforma em cura, alívio e paz duradoura. Deus não revelou tudo isso para te impressionar, mas para te libertar. Qual pequeno passo você pode dar hoje para cuidar melhor da sua alma e fortalecer sua fé? Talvez seja voltar à palavra com mais intenção, talvez seja silenciar mais as vozes externas, talvez seja recomeçar mesmo sem forças, confiando que o livramento acontece no processo. Seja honesto consigo mesmo, o que tem drenado sua energia positiva, o que você precisa entregar a Deus hoje para que a esperança volte a respirar dentro de você. Mudança real começa quando paramos de adiar decisões simples, porém profundas. Se essa mensagem falou com você, não deixe isso morrer aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e caminhe conosco nessa jornada de restauração da alma. E por favor, compartilhe este conteúdo com amigos e familiares que precisam ouvir que ainda há caminho, ainda há palavra, ainda há Deus cuidando de tudo. Às vezes, você pode ser exatamente o instrumento que levará essa pessoa a reencontrar a fé e a paz duradoura que ela tanto precisa.